Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda aqui no Espírito Santo e nós vamos fazer um react de um vídeo da tradição Mário Filho, tá? Aqui, umbandistas passando vergonha. É sobre racismo ou alguma coisa assim na Umbanda. Eu ainda não assisti, tô assistindo aqui com vocês, então não sei do que de fato se trata, mas o título é Umbandistas passando vergonha. Vamos lá? Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso templo. Eu sou Mário Filho, dirijo o templo espiritual Caboclo Pantera Negra e Leifá Adjaguma Leolotoi. Vou falar esse encontro de hoje de um fato muito triste que envolve, em primeiro lugar, o Babá Sidney, que é um sacerdote de candomblé que está ministrando aula numa pós-graduação de religiões afro-brasileiras. E essa semana ele falou um comentário sobre a Umbanda e os umbandistas foram lá no vídeo e criticaram extremamente as palavras do Babá Sidney. O Babá Sidney ele é um doutor em semiótica pela USP, um babalorixá de candomblé e uma pessoa muito engajada na discussão da questão racial e da questão das pessoas que passam pelo racismo estrutural, institucional e assim por diante. Então, Ele também é autor do livro Preconceitos Religiosos, tá? E um livro muito importante. os umbandistas deram um péssimo exemplo indo comentar a fala do Babá Sidney, que tem uma tradição, melhor dizendo, que tem uma caminhada também na Umbanda, não só no Candomblé, e poderia muito bem falar o que ele falou, não só como praticante, mas também como um estudioso, um acadêmico. E o que ele falou? Ele falou que a Umbanda não é branca. Falou que a Umbanda tem raízes indígenas e negras. E falou que o orixá é preto. E falou que o caboclo é indígena. E isso causou um furor, uma negação entre os umbandistas. Imagina, orixá não tem cor, orixá é energia, orixá é luz. E começaram a dizer esses absurdos sem tamanho. E esse é um discurso que perpassa por 90% dos umbandistas. Infelizmente, os umbandistas estão cegos Não sou eu que tô falando, tá? Não sou eu. para isso. Eles se colocaram cegos para isso, com esse discurso novaerista, desde da era de Aquário, esses novaeristas dizendo que tudo é luz, tudo é zen, tudo é tudo. Nada é nada, esse discurso vazio que vem junto com a nova era. Quero. E esse discurso invadiu de tal maneira a Umbanda que os umbandistas estão passando vergonha a débito, a crédito, no Pix e assim por diante. E passa vergonha em todos os momentos. E se você for lá ver na página da Pós-Ubuntu, que é da Umbanda EAD, tinha 460 comentários quando eu fui olhar. E eu não aguentei ver. Eu não aguentei ver. Porque um amigo que me marcou na postagem falou: Babá, dá uma olhada no absurdo que estão escrevendo lá. Se o senhor tiver estômago para ver. Eu não tive. Eu não É os tive. iluminados. E olha que eu sou um obrigado a ler sobre isso, por ser acadêmico, por estudar essas relações, como que se dão essas coisas. Eu não tive saco, estômago, saco, paciência para ver esse tipo de absurdo que os umbandistas costumam fazer. Cara, e se você ler um ou dois livros sobre história do Brasil, ou pelo menos de uma identidade racial, para você se identificar com essa pauta, você vê, você entende o que o Dr. Sidney tentou falar ali, tentou não, disse, né?
falar ali. E como é que isso te machuca? Por isso que você reage de uma forma tão negativa, sendo pessoas tão iluminadas. É iluminado enquanto não me machuca. Enquanto esse fato não me confronta, eu vou agir pacificamente. Mas no momento que esse fato me confronta, me coloca numa posição de desconforto, que me tira dessa posição de iluminado, aí eu tenho que reagir. E a reação nunca é saudável, nunca é pacífica. Tomemos cuidado. Além do que eu vejo no meu próprio canal, os comentários imbecis que muitos vão lá fazer quando eu falo da questão do racismo institucional, estrutural, e muitos imbecis vão lá comentar que eu estou com mimimi, que eu tenho mimimi de reclamação, que não é verdade, que o Brasil não é racista, que não há racismo religioso, que é um mimimi, uma invenção. E esse discurso ele vai se repetindo, igual aquele pastor que falou que tem que quebrar, tem que ter reza para quebrar, matar os inimigos, que os evangélicos têm que orar para matar as pessoas, para quebrar as pessoas, para ferir as pessoas. Esse é o discurso de ódio que nós temos visto hoje, e o umbandista tem feito a mesma coisa em relação às pessoas que não falam aquilo que eles querem ler, ver, ouvir. Não. Não é só os umbandistas, o pessoal do kardecismo também. Então, assim também. Então, cara, agora é democrático. O indígena, o negro, todos nós temos voz. Então, nós estamos mostrando, olha, isso aqui nunca foi assim. Vocês sempre viveram numa bolinha que isso foi dessa forma porque vocês viveram nessa bolha. Hoje tá todo mundo saindo e mostrando o que realmente é. Aí abala, né? Porque a mentira, ela é exposta. O que é podre na religião é exposto. Mas não nos cabe fazer nada. Nos cabe fazer alguma coisa. Então o que nós mostramos de ruim, nós devemos melhorar aquilo ali. Nós não devemos fazer igual os nossos irmãos evangélicos e fechar o olho para os erros dos pastores. Nós devemos sim apontar os erros e melhorar nisso. Se você fala algo que o umbandista não acredita, que ele não coloca fé, você está errado completamente. Não importa o tempo que você tenha de macumba, o quanto que você estudou para chegar onde você chegou, isso não importa. A pessoa tem um mês de umbanda. Não, a umbanda que eu sigo é essa e está certo e acabou. E tem isso se repetido à exaustão. E as pessoas não se dão conta do mal que tem feito para os terreiros, do mal que tem feito para a vida dos terreiros, que se baseia na comunidade. Que comunidade é essa em que eu não aceito o diferente, eu não aceito o outro e não aceito ideias que não são as minhas? Pois é. Lógico, eu fico vivendo numa bolha, uma bolha que vou me colocando nela. E aí eu sou contrário a tudo aquilo que me tira do conforto, né? Daquilo que eu imagino. Então, se eu tirar do conforto, eu serei sempre mal visto. É o que eu faço nos meus vídeos, tirar a zona de conforto. Tem que pensar. Não tem... É engraçado isso, né? Porque a gente fala tanto em desenvolvimento e evolução espiritual na Umbanda, no kardecismo, só que quando o confronto vem para haver o amelhoramento, a gente não quer. Ah, é ruim, é mimimi, isso é falácia, isso é... Então você não quer o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, a evolução, vem do confronto. Vem da mudança. E a mudança vem do apontar. O seu mentor espiritual tem que apontar para você os seus erros. E as pessoas, a sociedade também faz isso o tempo todo. Então, aceitar o diferente, aceitar que erramos e precisamos mudar, faz parte da evolução, do desenvolvimento. Se você não quer isso, está nas religiões erradas. As religiões de Umbanda e kardecismo é justamente para isso. Temos que olhar para a nossa história, para a nossa realidade, para realmente entender o que a gente está fazendo aqui nesse terreiro. Não estamos aqui passeio. A gente não vem aqui, vem de sábado, é um saco. Olha esse frio. Quem não queria estar na cama agora? Vendo Netflix ou qualquer outro streaming? Quantos não queriam estar aqui? Não, mas está aqui por quê? Porque tem uma motivação, seja ela religiosa, de amizade, de comunidade, de buscar um sentido para a vida. Então, eu saio da minha casa para isso. Aí eu chego aqui e encontro o quê? Um discurso racista, homofóbico, xenófobo,
e todas as doenças sociais que existem sendo disseminadas aqui. Você vai se sentir como? Você vai querer ir embora. Mas, infelizmente, a Umbanda tem se comportando assim. Os umbandistas têm se comportado assim. Como eu vejo esse monte de umbandista que é de direita. Caralho, como é que o cara pode ser de direita? Como é que ele pode ser de direita? Se não consegue compreender o que está acontecendo no nosso país, a perseguição aos povos originários, que a gente chama de indígena, sem direito, os quilombolas, e assim por diante, que não, é tanta coisa errada que a gente sabe que discute em nossos vídeos, que continuam acontecendo e não tem perspectiva nenhuma de melhora. Essa é a tristeza, porque a gente vai lutando e não vê melhora, só vê piora. Cada dia aparece um novo influencer umbandista falando merda. A cada minuto aparece mais um imbecil falando merda na internet. E um monte de like. E compartilha, e fala. Nossa, que maravilha, que bacana. Porra, que falta de senso. Histórico, pelo menos. Histórico, pelo menos. Conhecer a história do nosso país. O que nós temos de legado ancestral, legado originário. Nós não damos conta disso. As respostas são as mais imbecis possíveis, os pensamentos mais idiotas possíveis, sem nenhuma base filosófica, histórica, nada. Tudo baseado no esoterismo e no simplismo desse sistema esotérico de ler as coisas. Porque se fosse pelo menos o sistema esotérico natural, original, seria muito profundo. Mas não é. É sempre o simplismo. Ah, é amarelo por causa de Mamãe Oxum, por causa das águas, é isso e aquilo. Ah, é isso porque é a demanda do meu guardião. Ah, é a proteção que a pombogira vai vir para harmonizar minhas energias femininas. É muito simples. E isso é um esvaziamento danado das entidades, da religião e tudo mais. Antes fosse tudo muito simples. Não é. É tudo muito complicado. Talvez por ser complicado, mas ser uma religião muito gostosa, eles tenham simplificado para caber mais pessoas. Mas, infelizmente, eu sou desses. Prefiro o terreiro vazio de médios e cheios de consulente, mas que esteja entregando milagres, do que cheio de médios, cheio de consulente e entregando milagre nenhum. Em absoluto. E a gente vai vivendo isso. Essa burrice, esse emburrecimento, porque não fala aquilo que eu quero ouvir. É uma tristeza sem tamanho. E agora, com base nisso, eu vou falar sobre o motivo da minha palestra hoje. Primeiro, sobre um assunto que é muito discutido na Umbanda, e em especial no Candomblé, que é a questão do culto de Oxóssi, ou Oxóssi em Yorubá. Oxóssi, ele é um orixá. Na Nigéria, na origem, onde começou o culto a Oxóssi, não é no Brasil, presta atenção nisso. Oxóssi é uma divindade do panteão Yorubá. Se eu vou falar de orixá, eu tenho que entender o panteão Yorubá. Então, Oxóssi é um orixá do panteão Yorubá, do povo Yorubá da África, da Nigéria. Ele é preto, então fique bem... Ele não é branco, ele é preto, não tem olho azul, não tem cabelo, ele é preto, cabelo encaracolado, bem, é preto. E é ela. E agora? Oxóssi, ele tem características, a Nigéria, masculinas. Então há povos que cultuam Oxóssi como homem, como caçador. E há povos que cultuam Oxóssi como mulher, como caçadora. Na minha família, de culto de Ifá, culto tradicional Yorubá, na minha família, Oxóssi é mulher. Outras famílias, Oxóssi é homem. E aí inventou-se, há mais ou menos uns 40 anos, e essa invenção vem sendo repetida ao extremo, e aí um menino comentou nos meus vídeos, chamado Renato, falou: Babá, eu estava assistindo a um podcast de um dos influencers de Umbanda, e esse influencer dizendo que o culto de Oxóssi em África, na Nigéria, se perdeu. E que os africanos têm vindo para o Brasil para aprender a cultuar Oxóssi. Meu Deus. E se isso é verdade?
Aí eu me enervo. Eu me enervo porque esse discurso não é dele. Não é só desse idiota influencer umbandista. É o discurso de muita gente. O culto de Oxóssi não se perdeu. Nem tem como se perder, porque Oxóssi, ele é o guardião do templo de Obatala em Leifé. Só isso. Não há um Exu que toma conta do templo de Obatala, Oxalá, em Leifé. Em Leifé, para quem não conhece a dinâmica tradicional iorubá, Leifé é a terra sagrada onde os orixás vieram do mundo espiritual para o mundo físico. Saíram do Orum e vieram para o Ileaie. Quando eles se manifestaram no mundo físico, eles se manifestam em Leifé. Então, para o Yorubá, Ileifé é a cidade sagrada onde todos os orixás, sem exceção, desceram, se manifestaram vindo do mundo espiritual. E lá há o templo maior, o Abaye, o templo maior de Obatala no mundo. E há um sacerdote mundial para Obatala, para Oxalá no mundo, que é o Obalesso. Ele é o sacerdote mundial e é a pessoa que cuida do templo de Obatala, de Oxalá, que chama de Oxalá no Brasil. Obatala é o nome dele verdadeiro, Oxalá é uma corruptela da palavra orixá em lá, o grande orixá, é só um adjetivo, um elogio que eu faço ao Obatala. Oxalá vem de orixá em lá, o grande orixá. Então é um adjetivo, é um apelido de Obatala. Então Obatala é o orixá. Criador do mundo. Olodumare deu a incumbência para que Obatala criasse o mundo. Uma parte foi ele, outra parte foi o Dudua. E ele tem o seu templo, fica em Leifé. Leiam Igbaldu. Igbaldu é um livro bem fininho que narra muito bem a criação do mundo. É um livro muito bom, não está 100% na diretriz africana, é nigeriana, iorubá da mitologia, mas é uma mitologia contada ali, mitologia não, uma história contada ali que te ajuda a imaginar muito bem essa criação do mundo, do Aie, é muito bom. Igba Odu, a cabaça da existência. E o guardião desse templo é Oxóssi. Então, como é que é possível se perder o culto ao orixá Oxóssi, se ele é o guardião do templo de Obatala, a divindade mais importante do panteão iorubá, que está lá em Leifé? Não, mas isso você vai ouvir em vários livros que falam de candomblé. Não, o culto de Oxóssi se perdeu na Nigéria. Porque a pessoa não sabe porra nenhuma de tradição iorubá. Não conhece nada de nada e fica repetindo besteira. Por quê? Porque vão procurar Oxóssi em Quetu, o Queto que a gente fala aqui, Quetu. Quetu foi uma cidade que a gente chama da Nigéria, hoje é do Benin. Aí a pessoa vai para Queto, no Benin, tem Oxóssi aqui? Não, porque aqui mora beninense, aqui não mora Yorubá. Só por isso. Mas o burro, o idiota, o Oiá, porque são dos dois gêneros, vão repetir essa mesma besteira, que não tem mais o culto. E você vai pela Nigéria toda, você vai encontrar Oxóssi como uma das primeiras divindades que se manifestaram no mundo, que foi Ijá, Oromilá, Obatala e Ogum, os 4 divindades que se manifestaram. Ijá, quem que é Ijá? Vejam, vocês não conhecem Ijá. Então você não conhece Ijá porque o culto não existe. Vai para a Nigéria, você vai encontrar o culto a Ijá. Mas você não conhece aqui. Quem conhece o culto de Coricotô? Quem conhece? Levanta a mão. Não, conhece o culto. Já assistiu, viu como é que faz o sacrifício? Alguém conhece? Não. Quem conhece o culto de Ijá? Já viu? Sacrifício para Ijá. Alguns já viram já aqui. E há outros. São 401 Irumalé. 401 divindades cultuadas do panteão iorubá. Certa feita, uma pessoa começou a fazer o registro do número de orixás que podia ser identificado. Conseguimos chegar a quase a 200 nomes de orixás. E quando a gente cultua no Brasil, 16. E o restante? Não 7 se for na Umbanda esotérica. Não tem um cacete. Porque você é burro.
Você é burro. Não é mal informado, é burro porque o burro não busca informação. Ele vai repetindo merda dos outros. Ele ouve o passarinho cantar, não sabe aonde e repete. Porque é burro. Deixa de ser burro. Vai ser macumbeiro inteligente. Procura boas fontes. Vai ler um bom livro. Leia coisas boas na internet. Não fica vendo porcaria. E aí vai repetindo besteiras e besteiras e besteiras e besteiras e besteiras e besteiras. Então, como é que eu posso dizer que o culto a um orixá se perdeu? E só eu achando que só eu era revoltado. Cara, nossa, realmente. Ah, muita gente iluminada vai falar, nossa, ele fala muito palavras. Cara, é porque você. Quando você se revolta com uma coisa, porque você ama demais aquela coisa, você vê a pessoa destruindo aquilo que você ama, que é o orixá, que é a religião, que é a macumba, que é a tradição, que é a cultura africana ali manifesta naquele culto brasileiro, você fica revoltado. Você não fica revoltado quando aquilo que está se fazendo, essa depradação, esse emburrecimento, esse esvaziamento, te agrada ou te favorece de alguma forma. É a mesma coisa, é a mesma coisa que acontece com o evangelho no Brasil. A igreja evangélica no Brasil é a igreja que Satanás adora, porque tudo de errado acontece dentro da igreja e todo mundo aceita, porque tá conivente. Na macumba parece que tá do mesmo jeito, tá do mesmo jeito. Então assim, Pabá, parabéns, eu penso como o senhor, talvez não concorde com 100%, que ninguém concorda com 100% de tudo que uma outra pessoa pensa ou faz. Mas a minha mente, ela pensa muito semelhante ao que você pensa. Quem dera eu tivesse metade da experiência ou da sabedoria, do conhecimento que o senhor tem da cultura iorubá. Ainda estou no caminho para isso. Mas em questão de Umbanda, a minha família traz essa tradição e toda vez que eu vejo um vídeo, às vezes eu não consigo nem parar dos 2 minutos. Quando a pessoa já começa a falar, ela começa a falar um título, uma introdução sobre, por exemplo, marinheiro, ela não consegue concluir um pensamento sobre marinheiro que leve 15 minutos de vídeo sem introduzir orixá. Sem introduzir orixá, para justificar aquela entidade. Ou seja, lamentável. Lamentável. Ah, mas existem orixás que não são cultuados? Existem. Por quê? Porque o culto de um orixá tomou o culto do outro. Por exemplo, Airá. Airá era um culto de um orixá. Airá é um orixá cultuado por um povo vizinho à cidade de Oió, na Nigéria. O culto de Xangô em Oió é muito forte. Muito. Oió se expande. O império de Oió se expande. Airá também é uma divindade do raio. E aí, Xangô também é do raio. Xangô acaba engolindo o culto de Airá. E aí virou Xangô-Airá. Assim como aconteceu com os próprios judeus que vão engolindo, que foram engolindo outros cultos, e aí as divindades dos povos vieram o quê? Vieram demônios. Isso que eu ia falar agora. Isso se chama sincretismo. Isso acontece muito, porque o sincretismo não é só você disfarçar uma entidade com a outra. O sincretismo também é a fusão de divindades. Aconteceu muito do Império Romano, que adotou os deuses gregos. Depois eles pegaram esses deuses gregos e colocaram aspecto de deuses sumérios, depois deuses egípcios. Nós temos estátuas onde Hermes, o deus da velocidade, da mensagem, era metade Hermes e metade Anubis, porque eles sincretizavam ali. Isso acontece muito com povos que têm muita interação, principalmente nesse período. E para Oió, assista em Mulher Rei. Lá mostra muito bem um pouco da grandeza que foi o Império de Oió. Como já expliquei em outro vídeo, o Baal, que virou Beuzebu, que era a divindade dos povos cananeus, que eram cultuados. E assim vai. Então, você precisa entender como as coisas se deram. Onde eu morei na Nigéria, onde eu morei, há uma orixá, que é a orixá da cidade. Aí eu perguntei para o meu sacerdote, Babá, alguém cultua essa orixá? Ele falou, não, ninguém cultua mais. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o culto de Oiá engoliu. Porque o culto Oiá, a orixá,
da cidade de Irá, que é pertinho onde eu fiquei. E aí o culto de Oiá se fortaleceu, porque Oiá foi esposa de Xangô, uma fortaleza de poder, acabou engolindo o culto dessa divindade da cidade. E aí só falava em Oiá. A divindade da cidade perdeu espaço e deixaram de cultuar essa divindade. Então, existem orixás que sim, mas Oxóssi nunca. Mas por que repetem isso? Porque o preto é burro, o preto não vale nada, o preto é uma desgraça. Esse é o discurso que vão fazer. É um discurso racista, sempre. E aí o branco tem que ensinar o preto o que tem que fazer. É o discurso racista na sua maior força. Eu vou ensinar um africano a fazer o culto que ele esqueceu. Como é que eu posso ter essa cara de pau de fazer isso? Como é que eu posso ter essa desgraça de falar que eu vou ensinar o africano de como ele deve cultuar uma divindade do seu panteão? Mas isso você vai encontrar em vários discursos umbandistas. Em livros do Matei Silva, por exemplo, que ele fala que o africano perdeu o culto. E outros umbandistas que vão falar a mesma coisa, o discurso racista, e que o umbandista burro continua repetindo. Ele não conseguiu se libertar ainda do racismo estrutural que a Umbanda tem nela, que está muito arraigado e o cara não consegue sair dele. Ele vai repetindo tudo aquilo que esses autores racistas, xenófobos, que odiavam o outro, continuam repetindo. Exatamente. E não se dá conta. E acha que é cool, legal, bacana, é da nova era. Orixá é luz. Quem faz isso com Exu Mirim, hein? Quem escreve o livro Orixá Exu Mirim, vai assistir meu vídeo especial sobre Exu Mirim, você vai entender a história de Exu Mirim. Orixá é zen. O que tem a ver zen com macumba? Zen do budismo. Não enche meu saco. Mas por quê? Tudo é tudo e nada é nada. Esse discurso de bosta que o pessoal fala. O que leva à discussão do candomblé vegano, né? Como você cultua o orixá da guerra sem sacrifício? Como você cultua o orixá da caça sem caça? Dando alface, ele vai pegar o arco e flecha dele pra matar couve-flor? Não esquece que o Umbanda é o que sempre foi. Pé no chão. Pé no chão. O que é pé no chão? É ter consciência da vida, as dificuldades que existem. A Umbanda, ela nasce num sistema racialista extremo. Isso não tem dúvida. Quantas vezes discutimos já sobre isso? A Umbanda é uma construção de pessoas brancas para tirar as coisas pretas dela. Exatamente. Ela nasce nesse condão. A Umbanda institucionalizada nasce com esse condão. Não adianta nós escondermos isso. Então a Umbanda não foi embranquecida, ela nasceu branca. A Umbanda é o embranquecimento da macumba carioca. Ponto. Ponto. No entanto, a Umbanda, ela fez um meia-culpa com Tancredo, tentando retornar, reconquistar o seu espaço preto, o seu espaço negro. E é isso que ele tenta fazer aqui hoje, mostrando para as pessoas que esse embranquecimento foi proposital. Porque como é que os branquelos iam subir no morro para ficar no meio dos pretos? Não, eu vou me contaminar com essa pretura toda. E o discurso de que o preto era sujo, tinha doença, era higiene, a higiene do preto era péssima, por isso que ele tinha lepra, ele tinha doença na pele e tudo mais, vem também do discurso higienista de Vargas, e até antes de Vargas, quando essa força do Estado vem para trazer a higienização dos povos. E quer dizer que vai ensinar os pretos, os pobres, a se lavar também, mas também quer dizer que vai deixar as coisas um pouco mais aceitável para a sociedade branca
das elites ali das cidadezinhas, que na época eram bem menores, mas mesmo assim impactava toda a margem dela, que era praticamente preta, porque eram os pretos que tinham acabado de sair das senzalas, libertos ou mal libertos mesmo, com a abolição de 1888. Então, assim, é uma situação que você tem que ler, não só com a visão histórica, mas também com a visão racial das coisas, como foi principalmente as políticas de Estado. As políticas de Estado de 1888 até a atual sempre foi para afastar o povo preto de sua cultura, ou de seus saberes, ou até mesmo da sociedade brasileira. Não é à toa que os papéis de poderes nunca é destinado a pessoas pretas. Aí fala, é destinado às pessoas, eles não chegam lá porque não quer meritocracia. Tá, mas quando chega lá, também é imposto que ele se diminua. Você é muito arrogante, você entende? Sempre tem um papel ali que não deve ser estimulado que o preto exerça. Então tomemos muito cuidado com esse discurso de que é mimimi, isso não deve ser. Tem a leitura racial, tem a leitura de época, leitura da história, não seja anacrônico. Vamos pro tempo, lá era muito pior. Se hoje é ruim, lá era muito pior. Porque a ideia da contaminação feita com preto, que está no discurso dos livros umbandistas, que fala que a Umbanda passou pela África e lá ela se corrompeu. Ela nasceu em Lemúria, passou por Mu, passou por Lemúria, Atlântida, foi para a África. Chegou na África, fudeu tudo, porque os pretos desgraçados acabaram com a Umbanda. Não, quando eu li que passou pela Atlântida, quando chegou na parte de Atlântida, eu falei, meu Deus, vou parar de ler. E já é demais, já é demais. Aí vem pro Brasil, e o Brasil branco, português, italiano, o japonês... Acredita numa Atlântida, mas não acredita que a África é um continente. Acha que a África é um bairrozinho ali da Zona Leste. Que vai tirar a desgraça que o preto colocou na Umbanda. Vai salvar a Umbanda dos pretos. Esse discurso está nos livros de umbandistas. Em vários. Não é um autor só, Motem Silva é um deles, mas é vários autores que eu vou repetir. Mesmo discurso racista. É porque, na verdade, essas literaturas de Umbanda, produzido antes dessa década que nós estamos agora, a década de 2023, sempre foram autores brancos que vieram do kardecismo com uma leitura já kardecista. E a leitura kardecista já é racista por si só. Aí quando ela passa pela a higienização dos povos, por esses outros autores. Aí, por exemplo, o próprio Rubens Saraceni, você acha que ele não leu Mato Silva? Claro que leu. É só uma reprodução do velho para uma nova leitura, uma nova linguagem, mas é o mesmo discurso, sempre foi o mesmo discurso. E se você não lê, se você não estuda, você continuará repetindo esses mesmos discursos de idiotas e imbecis que são acachapantes. Você vai continuar sendo racista. Porque todo mundo aqui é racista. Todo mundo aqui é racista. Nós somos racistas. A gente é educado para ser racista. Você tem que se educar para ser antirracista, porque naturalmente nós somos racistas. Isso é natural nosso. Porque a educação nossa, ela é construída para sermos racistas. Porque não é só não ser racista. Temos que ser antirracista. Temos que combater a obra que foi a educação racista nesse país. Isso para todos. Então, a pessoa cometeu racismo diário dela. Opa, aqui, ó, isso aqui a gente não faz mais. Isso aqui é uma construção. A gente tem que ter esse trabalho de amor com as outras pessoas para educá-las. Nem todo mundo tem o tempo e a dedicação para estudar sobre isso, mas nós que temos esse entendimento ou estamos buscando esse entendimento, temos que levar essa informação para essas pessoas, para que essa educação seja feita de boca a boca, de preferência de amor, para quem nós amamos, porque as pessoas que nós amamos também erram, gente. Os nossos heróis também erram. As pessoas que nós admiramos também erram. Talvez seja aí que a Umbanda EAD está sentindo agora, porque sempre nós, produtores menores de vídeo, sempre falamos
E eu não sou o único. Muitos por aí também já falaram isso, que é um bando EAD, só dá palco pra isso, só fala aquilo, porque agradava a todo mundo. Agora, com esse novo canal deles, um canal voltado para a cultura preta, agora eles vão começar a entender o que nós estamos falando, porque eles vão sentir. Aí, ó, o mesmo público que antes falava mamãe, papai, Oxóssi, Oxum pra cá, Oxalá pra lá, salve e zen para tudo, tudo é cósmico, tudo é aceito, tudo é Deus. Então, esse mesmo povo que tá replicando o racismo lá no outro canal deles, que é um canal voltado pra cultura preta, tá vendo? Então, assim, você tem que sentir primeiro, você tem que levar uma porrada primeiro pra você entender que a dor do outro dói nele e não em você, e é que é você que tá colaborando com esse espancamento. Então não queira receber uma pancada primeiro. Entenda que o outro que reclama, ele sente uma dor que talvez você nunca vai sentir, porque é uma dor focada. Eu, como homem, não sinto dores que somente uma mulher sentirá. Isso não quer dizer que quando ela reclamar para mim, eu não vou tentar acolhê-la. Ao contrário, olha, eu não sinto a sua dor, mas eu estou te acolhendo, eu vou te acolher. Porque é o meu papel fazer isso. Se eu tenho empatia, se eu busco a evolução, o desenvolvimento, o amor ao meu próximo, é pelo menos assim que a gente age. Você precisa se liberar disso. Você precisa tirar isso de você. A sua vida é formada para ser racista. Você é conduzido para ser racista. E você precisa entender isso. Porque é só entendendo isso que você consegue ser antirracista. Primeiro, tem que entender que você é racista. Racista, xenófobo, homofóbico, LGBTQIA-fóbico, tudo. De ruim você é. São doenças sociais que nós temos em nós. A qual nós aprendemos ser, tá? Então, por isso que a educação também vence essas doenças. Você não nasce assim. Uma criança não nasce racista. Não nasce homofóbica. Ela é conduzida a esse pensamento. Quando você fala assim, você tá do nada, homem se beijando. Ai, que nojo, homem se beijando. Eu falei assim, puta, que merda que eu pensei agora. Mas você já pensou. Você já pensou. Por quê? Você é criado para ser assim. Para ser homofóbico. Assim. Aquilo que não é dito normal, você é contra. Nós somos educados para isso. Então, para que isso se torne algo antinatural, que você não reaja nunca a isso, quando você, homens se beijando, para você não muda nada, não causa nenhum impacto em você, aí você está começando a ficar bom. Entendendo que você já não é mais homofóbico, porque a gente é homofóbico também. A gente é xenófobo, esses chineses, viu? Esses japoneses, é xenofobia. Esses baianos do cacete que vêm aqui e tomam meus empregos. É xenofobia. E você não se dá conta que está repetindo isso o tempo inteiro. E temos que parar um dia para refletir sobre a linha dos baianos, tá? As linhas dos baianos é uma linha muito nessa vibe aí, tá? Vamos um dia refletir sobre a linha dos baianos. E você faz isso na questão religiosa. É o darwinismo religioso, com essa porra de evolução espiritual que não existe, mas todo mundo fala dessa porra de evolução espiritual. Que Deus é tão ruim, é tão filha da mãe, que ele nos cria bem desgranhentamente e fala, você agora vai evoluir, viu? Isso é uma porra, uma desgraça total, e você vai evoluir. Que Deus é esse? Se esse Deus que existe, não vou cultuar Deus mais. Como é que eu posso ter esse pensamento? Então, são tantas coisas erradas que a gente vai repetindo, que a gente não coloca a nossa cabeça para pensar, a gente não consegue entender que a gente repete um monte de besteira, um monte de asneira, e vai se repetindo nisso. E chega nesses cúmulos dos comentários da internet. Mas isso se dá pelo esvaziamento dos assuntos. Assim, particularmente, eu adoro a questão da evolução na Umbanda e a evolução e desenvolvimento, porque são duas coisas completamente diferentes. Eu só não gosto quando é esse simplismo. Ah, para você chegar até Deus, você tem que evoluir. Vai lá, Pokémon, evolui. Para isso tem que sofrer. Então, não gosto dessa leitura. Essa leitura não é normal. Principalmente quando o assunto eles adicionam o karma. Eu não gosto do karma, mas eles gostam de adicionar o karma. Ah, você vai pagar karma, sei lá o quê.
Não gosto, porque o karma também já é um assunto distorcido, derivado ali das culturas indianas, principalmente o hinduísmo. Então não cabe muito bem na Umbanda esse termo, mas a evolução ela cabe muito bem, principalmente se ela vai ser usada como didática. Ela pode não ser apresentada como a verdade para você atingir esse Deus, mas é uma didática para a linguagem mais simples das pessoas. Mas o que o Babá está falando está super correto, porque novamente, é o simplismo, é o esvaziamento do assunto, só para que realmente todos não precisam pensar tanto, eles não precisam pensar para entender, para compreender, simplesmente dá o like lá, compartilha e tá ótimo. Aí você escreve um livro de 6 páginas contando um pouco sobre isso, daquilo, e tá ótimo. Você virou o sucesso da Umbanda. Aí fala, o mesmo Renato, falou, esse influencer de Umbanda, além de falar que Oxóssi não tem mais culto, falou também que o culto tradicional iorubá, ou a religião tradicional iorubá, é uma invenção dos anos 60, que não tinha isso na Nigéria, que foi inventado. Caralho. Agora, dia 2 de junho, foi 10.065 o ano. 10.065 o ano iorubá tradicional. 10.065. Como é que esse corno falou que não tem? Que nasceu nos anos 60 o culto tradicional iorubá? Por quê? Porque é uma pessoa que é burra. É o cara que não procura conhecimento e vai repetindo besteiras sem parar. E o pior é que tem muita gente que estuda, Babá. E estuda, às vezes até nos assiste, te assiste, pega essa informação e distorce, porque ele sabe que é essa informação que vai dar view. Porque falar o que o senhor tá falando não dá view, não dá like. Mas falar que isso e aquilo e trazer esse orixá para dentro da Umbanda com toda a autoridade, às vezes nem só a Umbanda, tá? Candomblé, o Molocô também, mas trazer com ele esvaziado para ali ele ser moldado conforme eles querem, é muito melhor. É muito melhor. Tem muita gente com mau caráter para fazer isso, distorce a verdade para poder vender a sua ideia. E assim vai. Então, gente... Só lembrando que a Nigéria deve ter 50, 60 anos, tá? De independência, tá? Nós temos quase 300 anos, 300, 250, não sei. Acho que 150, 200, não lembro. Mas o Brasil é muito recente também em independência, mas a Nigéria tem de 50 a 60 anos de dependência. E é um país que já avançou muito com pouco tempo de independência. Então, até a independência da Nigéria, nós brasileiros não tínhamos contato com a Nigéria. Então, tenhamos que pensar nessa lógica também. Por que o Brasil não tinha contato com a Nigéria? Isso era um tratado comercial, sabia? Não façam isso. Não façam. Eu tenho mais de 120 vídeos no meu canal. Não é supra-sumo, mas pelo menos vai dar uma indicação para que vocês tenham. Mais. Primeiro procurem alguma coisa legal para ler. Eu sempre coloco referência bibliográfica dos livros que vocês podem ler. Sempre tem lá. No meu livro, que custa R$10, está para vender aqui, fazendo a propaganda rapidinha, R$10 custa meu livro. Eu dei direito a um autógrafo. Tem 99 referências bibliográficas no final. Não gostou do meu livro? Beleza. Mas tem 99 livros para você ler. Referência para você ler, para você dar uma olhada, para você ver onde me baseei, aonde aquilo que eu falo eu busquei para entender, para compreender. Então você precisa disso, ter boas referências, boas obras. Não leia obra de macumbeiro, não leia. Leia uma obra de acadêmico. Depois que você lê a obra de acadêmico, você já tem um arcabouço teórico bacana, você vai ler o macumbeiro, que aí você vai compreender o que o macumbeiro quer dizer. Concordo. Se você for ler de macumbeiro, você vai se perder no meio do caminho. Vai ler livro de acadêmico, livro de história, sociologia, antropologia, sociologia. Aí você compreende o país, o Brasil, e aí você vai partir para ler o livro de macumbeiro. Não faça o contrário. Tenha base teórica para que você possa discutir e entender os meandros. Você vai entender por que aconteceu a escravização do povo iorubá. O que aconteceu? Por que o iorubá veio para o Brasil? Porque não veio outro povo, não veio o fulani, não veio o haussá, não veio os povos de outros países. Por que veio o iorubá em sua maioria? Porque aconteceu uma guerra entre dois grandes impérios na Nigéria, e os iorubás do império de Oió caiu. Quando o império de Oió cai, eles são escravizados. Vem para o Brasil, ponto. Por isso que as casas de candomblé,
todas elas, as originais, as matrizes, não originalmente, desculpe, nas matrizes, são de Xangô. Por quê? Porque vem de Oió. Xangô é a divindade tutelar do município e do estado de Oió, que foi o quarto rei, o quarto Aláfin de Oió. E assim, então você vai começando a entender por que aconteceu isso. Se você não lê, se você não estuda, você vai ler livro de macumbeiro e vai entrar pelo cano, que você vai falar besteira. Ele vai fazer a prova do Enem e vai se ferrar. Porque você tem uma ideia completamente errada de como que as coisas se deram. Então, sempre procurar o conhecimento acadêmico primeiro, para dar a base. Não a base religiosa, da base histórica, sociológica, antropológica, fenomenológica. Como o povo gosta de comentar aqui, ninguém está discutindo doutrina. Ninguém está discutindo se é certo ou errado acender vela ou não. Doutrina é doutrina. Comportamento de terreiro é comportamento de terreiro. O que está sendo discutido aqui é comportamento social reproduzido dentro do terreiro. E para compreender isso, primeiro compreenda-se a história. Daquilo que aconteceu, e aí depois você começa a estudar os livros dos macumbeiros, e aí você vai formando a sua opinião sobre a religião específica que você pratica. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, foi muito claro na minha exposição. Tem lá. Só espero que o microfone vai chegar até aí, para que a gente consiga gravar. Babá, o senhor acha mais fácil a educação das crianças para o futuro ou ser militante, partir para cima do debate sobre esse assunto religioso? Tem que ser as duas coisas. Tanto partir para a militância, que não tem como ser diferente, como você se dedicar à educação das crianças. O que é a Lei 10.639, que não é cumprida. Quantas vezes eu já repeti isso aqui? A Lei 10.639 não é cumprida. Não é cumprida. Faz lá o 20 de novembro, faz um evento na escola, coloca uns cartazes, consciência negra, põe lá alguma coisinha, uma criança faz o jogral, cumprimos a Lei 10.639. Mentira! A Lei 10.639 tem todo um cabedal de matérias que devem ser abordadas durante a formação do aluno. E ela vai até o ensino superior. Inclusive, eu já falei até no outro vídeo, você, no ensino superior, a faculdade que traz a Lei 10.639 para os seus alunos, ela recebe bônus governamentais, apoiando essa ideia. Então, mas quantas... Aqui tem muito professor aqui. Quais escolas que vocês trabalham que cumpre a Lei 10.639? Milson, Cássia, Leda, nas suas. É optativo. Também do grupo. Então, aqui, vários professores, nenhum daqui na sua escola cumpre a Lei 10.639. Nenhuma. E a lei federal. É obrigatório, não é optativo. É obrigatório que haja ensino da história da África e dos africanos no Brasil. Essa é a lei. É obrigatório. Essa lei de 2014, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 2014, se eu não estiver errado. E ninguém coloca essa lei em prática. E a gente vai... Não tem, então tem que partir para a militância. E a militância é chato. É chato você ser militante. Porque você sempre vai encontrar uma resistência com o outro. Se a pessoa não tiver a fim de te ouvir, ele vai falar, puta, cara chato da porra. Sempre vai olhar assim pra gente. É o cara chato da porra. É o cara que irrita. Porque a militância irrita os outros. E as pessoas não querem ficar sendo irritadas pelas pessoas, né? Falando. Tem que buscar uma forma muito inteligente de fazer isso. E é muito difícil. Então, às vezes até eu me irrito com alguns militantes, porque eu sou favorável a uma militância mais light. A que eu faço aqui, por exemplo, é o máximo que eu faço. Tem militante que vai mais para o combate mesmo, para o embate, como o Anderson, por exemplo, tem uma visão diferente da minha. O Anderson é mais briguento do que eu. Eu não sou tão briguento. O Anderson é um homem preto. E está dentro do direito dele de ser assim. Eu não faço esse embate porque eu prefiro mais construir pontes, porque eu já me acostumei muito como um militante
de chegar em eventos e tá um muro. E o que eu falo ali é só groselha. Ninguém quer me ouvir. Então eu tento não ser tão duro. Eu vou pela história, vou pela sociologia, vou tentando levantar a bandeira da militância, mas usando o mundo acadêmico como esteio. Não a opinião minha só, mas é o mundo acadêmico como base, como fundamento para poder falar sobre isso. Mas não é fácil. A pessoa preta, por exemplo, preta retinta, que no meu caso eu sou um homem negro, que eu sempre defendi isso, vou correr defendendo, um homem preto não passa, eu não passo, nunca passarei, nunca passei o que o homem preto passa. Então eu não sei como que é. Eu posso imaginar, eu posso ter ideias, mas eu nunca vou saber o que é o racismo de verdade, porque eu não sou preto, retinto. Só quem passa que sabe. Então, quando o cara, homem preto, é militante, daquela militância mais dura, eu compreendo perfeitamente, porque ele está dentro dos direitos dele. Eu prefiro não fazer isso, mas é uma opção de uma pessoa que não foi tão machucada pelo racismo, que não passou por muitas coisas quando nós não temos, mas as piadas que eles ouviam, que o Anderson ouvia quando criança. Onde é que você toma laranja? Quando tem briga na feira, que eu vou pegar as laranjas podres no chão. Se preto não faz, ela faz na saída. Quando o preto é gente, e assim vai. Essas perguntas que existiam na época que eu era jovem. E que você hoje não ouve mais, graças a Deus. Muitos insistem, né, Mas isso ainda está em nós. Isso é parte da nossa cultura, da nossa tradição. Então, quando eu venho falar sobre isso, muitos se incomodam. Mas o meu jeito ainda é light de ser. Tem gente que é muito mais dura do que o meu discurso. E tem que ser. Porque há pessoas que precisam ouvir. Mas se você for muito duro às vezes, levanta um muro e aí não consegue de jeito nenhum estabelecer um contato, estabelecer um diálogo. E aí acabou a conversa. Que fica uma pessoa gritando daqui e a outra pessoa coloca um fone e vai ouvir um samba, ponto. Coisa de preto, mas vai ouvir um samba. E nem se dá conta. Então, tudo isso é falta de base. E é a falha educacional de nosso país. Porque nós temos esse problema da falta educacional. Mas não é só isso. Não é só isso, porque você pega países de primeiro mundo que tem uma base educacional extraordinária e são nazistas. Quantos países da Europa que têm uma educação fundamental excepcional e têm um comportamento nazista, exatamente, que são cooptados pelo nazismo, que são xenófobos ao extremo, que são racistas ao extremo. Então, não é só a educação também que eu devo levar em conta, mas também até a própria cultura do povo. Nós temos que valorizar a nossa cultura, valorizar aquilo que os povos originários deixam para nós, que estão aí até hoje. O fato de nós deixarmos aqui, ajudarmos uma tribo indígena, povos originários, é um dos motivos do nosso templo também, de trazer também um conforto maior a essas pessoas que são desassistidas por todos. E assim vai. Qual que é o meu papel social? O que eu estou fazendo no mundo? Isso tem que se perguntar o tempo inteiro. E quem é macumbeiro tem que responder isso com várias respostas, não com uma só. verdade. Porque isso é comunidade, é sentimento comunitário, é sentimento de existência de povos que se têm por obrigação terem essa relação, essa proximidade. Porque, por exemplo, o candomblé, ele foi construído como? Uma junção de pessoas que queriam construir algo maravilhoso. E foi construído. Quanto tempo o candomblé tem? E continua firme e forte. Por mais que tenha gente fazendo besteira por aí, mas se você vai para as casas matrizes, elas estão firmes e fortes aí. Continuam mantendo a tradição. Sim. Você vai na Casa Branca, você vai no Pó Fonjá, você vai no Gantuá, você vai no Bate-Folha, você vai no Tumajunsara, você vai ver lá as coisas como são, há 100, 150 anos. Estão ali igualzinho. E a compreensão daquilo que eu faço, o entendimento daquilo que eu faço, a questão comunitária. Isso é importante que nós tenhamos. Mais alguma pergunta? Só para complementar,
sobre essa questão da Umbanda. Já acabou o vídeo, né? Então vamos lá. Só para complementar, é mesmo quando você vai lá, você tá na gira de Preto Velho, você canta, e na gira de Preto Velho tem muitas cantigas que reverenciam o tempo da escravização, né? E aí você canta aquilo ali, às vezes você até canta feliz, você não reflete sobre o que está sendo cantado, mas quando sai uma notícia de trabalho análogo à escravidão, você ignora. Você não acredita. No Brasil não tem isso. Isso aqui é a militância do jornal. Isso aqui é por causa porque antes não tinha, porque agora nesse novo governo tem. Não importa os motivos. Tá havendo uma denúncia. Será que se aquele seu preto velho tivesse vivendo e você estivesse do lado dele, você ia ter o mesmo comportamento? Então, você não seria um aliado aos abolicionistas se você tivesse sendo projetado naquele tempo. Pensa, você coloca nesse lugar. Você recebe seu caboclo vem, você adora seu caboclo, vocês têm uma interação bacana, mas quando você fica diante das notícias do genocídio dos povos indígenas, você fala, não existe isso, nunca existiu, isso é de agora. Nem existe indígena no Brasil mais, todos eles foram dizimados já há muito tempo, todos esses indígenas aí são falsificados, então você cria barreiras. Mas você não vê que o próprio problema social que existe hoje sempre foi denunciado nos terreiros de Umbanda. Ou você não entende que, por exemplo, a linha dos baianos só surge com a entrada dos nordestinos em São Paulo. E foram essas pessoas que construíram a São Paulo que vocês amam, que todos nós amamos. Essa São Paulo que é a rainha da gastronomia no Brasil, é o centro da cultura no Brasil, é o centro industrial no Brasil. Quer ficar rico, vá para São Paulo? Pois é, essa São Paulo foi criada por baianos, por nordestino. É por isso que surge a linha dos baianos em São Paulo. E depois vai se popularizar aqui mais no Sudeste. Ou você acha que na Bahia, o baiano tem a linha do baiano? Não tem linha do baiano na Bahia. Se tem, não sei porquê, mas não tem. É um movimento social espiritual nosso, de São Paulo, Minas, de Espírito Santo. Então você vê a crítica social sendo transmitida no terreiro através da espiritualidade, é uma das formas sutis da espiritualidade te mostrar, olha, está acontecendo isso na sua sociedade e você não estar atento. Mas não se preocupa não, tá, querido? Não se preocupa não, porque da mesma forma que você não quer se levantar para defender os indígenas, não se preocupa, porque quando você gritar porque estão depredando o seu terreiro, porque uma hora isso vai acontecer. Não importa o quão branco você é. Você está numa religião de matriz africana. E eles nos odeiam. Então, uma hora eles vão depredar o seu terreiro. Aí você vai gritar. Será que as pessoas vão escutar ou vai ser mimimi? Então, antes que aconteça com você, vamos nos unir agora para uma educação de terreiro agora antirracista, para que isso não aconteça com ninguém, seja de terreiro ou não. Não aconteça. Então, nós devemos nos unir. Babá, muito obrigado pelo vídeo. Eu adorei. Vou procurar mais. Vou procurar o seu livro também e super indico Tradição Mário Filho, canal. Vamos lá, vamos reverenciar esse mestre aí que está disponibilizando o seu material na internet. Nossa, muito obrigado. Até mais, gente. Até a próxima.